E de um lado nós temos a doutora Franciele, a irmã mais nova da Alessandra Negrini, caraca, não sei de onde eu tirei isso, cara, versus o dragão de Komodo e a sua saliva tóxica. Como eu tinha dito no vídeo anterior, que tá bombando aqui no canal, o dragão de Komodo não tem uma mordida venenosa. Isso é um erro. Ele tem glândulas muito parecido com glândulas do governo A, realmente, são toxinas, mas são toxinas que vão agir na forma mais que digestória do que em peçonhamento. Porém, muita gente falou, pô, pera aí, Henrique, mas você esqueceu de falar sobre as superbactérias que tem na boca do dragão de Komodo, que vem aquela saliva tóxica dele e tal, e ele morde um animal, vai morrer de infecção dali uma semana. Nananina não. Não existem mais bactérias mais virulentas na boca de um dragão de Komodo do que da boca de qualquer outro carnívoro, de um leão, de um gato, até mesmo da nossa, cara. Não tem nada disso. Não tem nada de super bactéria poderosa lá para predação e que vai zais. Por isso eu trago para vocês aqui um artigo muito interessante que saiu em 2013, onde diz assim, ó, bacteriologia anaeróbica e aeróbica da saliva e gengiva de 16 dragões de Komodo cativos, Varanus komodense, que é o nome da espécie, novas implicações para o modelo bactérias como veneno. Então o que os caras fizeram? Eles simplesmente analisaram aqui, ó, fizeram uma coleta com dragões de Komodo adulto, né, 10 adultos e 6 neonatos, com idades aí de 2 e 17 anos para adultos e 7 a 10 dias para neonatos, em 3 zoológicos dos Estados Unidos, onde eles coletaram aqui a saliva e fizeram a amostra aqui da gengiva. E o fato é o seguinte, ó, no próprio abstract, já tem dizendo aqui o resultado, apesar de estar o mesmo resultado lá nas considerações finais, tá? O artigo é muito legalzinho. E aí diz o seguinte, ó, nenhuma espécie virulenta foi isolada, tal como acontece com outros carnívoros. A flora oral do dragão de Komodo em cativeiro é simplesmente um reflexo da flora intestinal, da pele, das suas refeições recentes do ambiente. É pouco provável que cause alguma infecção fatal rápida. E o que quer dizer isso? Quer dizer que toda aquela especulação sobre uma ação bacteriológica da boca, da saliva do dragão de Komodo, tá por fora. Não tem nada a ver, cara. Veja, os caras simplesmente coletaram, como diz aqui nas conclusões, tá? Coletaram as bactérias e fizeram os testes. Bom, as bactérias que existem na boca do dragão de Komodo são as mesmas bactérias que existem na boca de qualquer carnívoro. Aliás, se fizer a coleta na boca de seres humanos, vai basicamente bater a mesma coisa. Então eu estou trazendo o artigo para vocês. Eu quero lembrar que eu já vi um monte de biólogo aqui na internet falando que ele tem sim uma superbactéria, porque os caras, né, geralmente copiam o meu vídeo ou então o cara vai lá no Wikipedia. Então, como não esperou o meu vídeo para copiar, vai no Wikipedia e o Wikipedia vai falar besteira. Eu estou trazendo aqui o artigo científico. E o artigo científico está dizendo que os testes foram feitos. E ó, não deu nada disso. Então, voltando sobre uma mordida venenosa e sobre uma mordida peçonhenta e respondendo a dúvida da nossa amiga aqui, cara, a Franciele, porque é muito legal, a dúvida dela é para todo mundo. Veja, se acreditava que realmente o dragão de Komodo teria ali substâncias que agiriam como uma toxina que envenenaria a presa e tal. Mas eu quero lembrar o seguinte, eu quero lembrar que ele não tem dente no colador de peçonha e que ele geralmente lacera a sua presa mesmo, arranca pedaços, arranca nacos. Então, nesse momento, não dá para ele intoxicar uma presa. É claro que pode haver um mínimo de toxicidade, mas geralmente isso vai estar atrelado a um leve enjoo, uma leve dor de cabeça, sabe? Nada mais que isso, entende? E que essa toxina estaria muito mais atrelada à própria digestão do animal. Sobre as bactérias, bom, sobre as bactérias nós temos um artigo aqui, dizendo que, olha, não, as bactérias são todas iguais. Claro que existe uma ressalva no artigo, que eu sei que você vai dizer, que você vai ler, que está dizendo assim, todos os dragões que foram analisados eram dragões cativos. Não foram analisados dragões selvagens. Aí você vai dizer, ahá, Henrique, aí está o erro. E é por isso que eu vou te explicar por que é importante ser profissional e ser da área. Porque na biologia, assim, primeiro a gente faz vestibular, depois a gente faz estágio na área, depois a gente trabalha na área e depois se especializa na área. Então, se você ler o artigo direitinho e tiver um pensamento de um profissional de biologia, você vai entender que se não tem dragão cativo
com superbactérias, e as bactérias existem em todo o ambiente aí, significa que não existe nada dentro da evolução desses animais que selecione uma superbactéria específica para que ele possa, em todos eles, mesmo tendo o cativo, mesmo que o selvagem não tenha sido analisado, não existe de nenhuma maneira que ele consiga manter uma superbactéria específica para fazer esse tipo de predação. Morder uma presa e esperar que a presa morra depois. Não tem. Porque senão apareceria ali por questão, justamente porque você tem um teste de controle. Ou seja, esses seriam um controle, entende? O que acontece é que a gente não sabe muito bem como são todos os métodos de predação do dragão de Komodo. E aí as especulações acontecem. Isso é natural, ok? É assim que funciona, tá bom? Mas esquece esse papo de dragão de Komodo peçonhento ou com superbactéria. Lembre-se que até a sua mordida pode causar problemas. Ele não utiliza isso para técnica de caça. O que ele utiliza mesmo é o famoso tiro, porrada e bomba. Ele vai para cima e morde mesmo, e arranca pedaços, e a vítima morre perdendo dos pedaços de sangue para tudo quanto é lado. E eu quero lembrar o seguinte, casos de óbito para seres humanos. Sim, se ser humano der mole, ele, apesar de ter as suas preferências, ele pode predar seres humanos. E já aconteceu, tá? 5 seres humanos já foram óbitos registrados para dragão de Komodo. Inclusive teve uma tratadora no zoológico, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu não sei se foi em Londres, nos Estados Unidos, que sofreu ferimentos graves. Foi mordida por dragão de Komodo, tá? Mas não teve nenhuma superbactéria e ela não apresentou nenhum sintoma de empeçonhamento. Sacou a parada? Então, corre dessa galera que tá falando que dragão de Komodo é venenoso. E, doutora Fran, espero ter tirado a sua dúvida, que é uma dúvida legítima, assim como eu costumo tirar as minhas dúvidas de medicina vendo os seus vídeos. Então tamo junto, aguardo um crossover. Acho que daria muito legal a gente falar alguma coisa sobre acidentes de animais peçonhentos e o atendimento médico que você faz aí. Seria um crossover legal, pense nisso.